Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube para poder juntos meditar a palavra de Deus. Hoje, nessa segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, nós estamos vivenciando a 11ª semana do Tempo Comum e convido a você então a me ajudar a evangelizar, compartilhando, divulgando esse nosso canal, esse nosso vídeo aí com seus amigos no grupo do WhatsApp, Facebook e tantos outros grupos que nós temos por aí. Vamos fazer com que a palavra de Deus alcance o maior número possível de pessoas e eu conto com a sua ajuda, a sua colaboração. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, é fácil, é só clicar embaixo em inscrever-se e venha fazer parte dessa nossa grande família. E vamos então para o Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado. Pelo contrário, se alguém te bater da face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos então caminhando no nosso tempo litúrgico e nessa 11ª semana do tempo comum, nessa segunda-feira, nós temos a oportunidade então de acolher a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida para poder transformar as nossas atitudes. Principalmente nesses tempos na qual nós estamos vivenciando, onde então parece que esse evangelho se faz totalmente atual nos dias de hoje. Porque se observarmos a realidade a qual nós estamos inseridos, relacionamentos, é justamente isso que nós temos então presenciado, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se a pessoa te fez mal, retribua o mal. Se a pessoa, então, ela te traiu, trai ela também. Se a pessoa ali no trânsito te fechou, vai lá então e deu troco a ela. É justamente essa realidade que nós estamos vivenciando. Então a palavra de Deus, ela se torna totalmente atual na nossa vida. E Jesus nos ilumina através da sua palavra para que nós possamos então recordar tudo aquilo que ele nos ensinou, para que nós possamos resgatar os valores a qual a palavra de Deus, então, ela faz com que prevaleça, e mesmo nos tempos de hoje. Então, não podemos, e o Evangelho é claro para nós, o mundo na época de Jesus vivia essa realidade, olho por olho, dente por dente, e Jesus então veio ensinar e continua a ensinar que nós não devemos então pagar o mal com o mal, a violência com a violência. Não é esse o caminho. Pelo contrário, somos chamados a fazer a diferença, e aqui não significa que nós então devemos ser bobos na mão dos outros. Não é isso que a palavra está dizendo. Mas não podemos retribuir o mal com o mal, percebe? Se a pessoa então te agride, você não pode agredir, porque aquilo vai então acabar de uma maneira mal, principalmente nos dias de hoje, a pessoa pode até mesmo tirar a sua vida. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós, enquanto cristãos, somos chamados a ser luz do mundo. Precisamos fazer a diferença nesse mundo para podermos então resgatar os valores a qual a palavra de Deus então nos convida, a qual a palavra de Deus nos chama. É claro que muitas vezes parece difícil para nós, e é de fato. Você então ali tem que engolir muitas vezes o orgulho para poder então fazer com que o Evangelho, ou seja, Cristo, ele possa transparecer através das nossas atitudes. A primeira leitura de hoje, ela traz um exemplo para nós de um rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel. O rei Acabe vai se dirigir então a Nabote de Jezrael. E ali então, ele vai fazer uma proposta para ele, porque Nabote tinha uma vinha que ficava próximo ao palácio, e ele queria fazer ali uma horta. Então, ele vai propor a Nabote que coloque o preço, né, diante da sua vinha,
Ou ele então, o rei Acabe, iria lhe oferecer uma vinha melhor. Só que Nabote disse: olha, eu não vou colocar preço, Deus não permita isso porque eu recebi isso de herança. Ou seja, aquela vinha não é somente uma vinha, está carregada de sentimentos, de bons momentos. Tem toda uma vida, uma história aquela vinha. Só que Acabe não compreende isso. Então, diante desse fato, o que ele faz? Ele vai para casa, fica triste, parecendo e recordando as crianças de hoje, né? Se você diz não para ela, fica com birra, não se alimentou, foi lá, deitou na cama, e a rainha Jezabel, o que ela fez? O que está acontecendo com você, Acabe? E ele contou toda a história. E Jezabel, que não é flor que se cheire, também vai dizer: olha, belo papel de rei você está fazendo. Espera aí que eu vou te dar a sua vinha. E o que ela faz? Pede então que se proclame um dia de jejum, coloque Nabote à frente ali das pessoas, e ali pede para que duas pessoas, né, para que prepare e separe duas pessoas para que testemunhem, dizendo que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E que assim então a sentença deveria ser o apedrejamento. E foi justamente isso que aconteceu. Fizeram ali toda essa encenação para poder então ali matar um justo. Então, meus queridos amados irmãos, nós percebemos que essa questão de usar o poder, a autoridade que o poder lhe confere, para poder então manipular e até exterminar, tirar a vida do outro, isso vem de muito antes. E é triste nós percebemos que nos dias de hoje também não é diferente. Isso ainda acontece, é claro que de uma forma diferente do nosso contexto, mas ainda continua a acontecer. E assim então, Acabe vai então tomar posse da vinha, a qual então ele tanto desejava. Satisfez o seu desejo ao sangue de um justo, do inocente. Então nós não podemos matar, não podemos pagar o mal com o mal. Precisamos então pagar o mal com o bem, fazendo a diferença. E aí nós vamos dizer: nossa, mas numa situação dessa, sim, é difícil, mas Deus nos ajuda. E nós que confiamos, acreditamos em Deus, sabemos que muitas vezes é preferível você então perder ali, entre aspas, né, algo, porque lá na frente Deus te recompensa com aquilo. Deus vê o seu sofrimento, Deus vê a sua luta, e Ele com certeza vai prover o necessário para você, vai fazer justiça. E nós então precisamos deixar que Deus seja o juiz e não nós, seres humanos, que somos falhos, somos limitados. E o nosso jugo, ele então está propenso a ser falho. Então Deus é o juiz que conhece o coração e que vai fazer justiça. E a justiça de Deus, essa não falha. Pode até tardar, mas ela não falha. E diante disso, o salmista de hoje convida a levar a Deus a nossa súplica: atendei o meu gemido, ó Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, diante da dor, do sofrimento, das incertezas, inconstância, que nós possamos então clamar a Deus que atenda o nosso gemido, que acolha as nossas lágrimas, para que nós possamos então ver a justiça de Deus acontecendo no hoje da nossa vida, no hoje da nossa história. E pode ser que não consigamos ver, mas a justiça de Deus vai prevalecer, e essa deve ser então a nossa fé, essa deve ser sempre a nossa confiança. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui através do nosso canal, e vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio de Pádua, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.